castelo forte é o nosso Deus. Meus queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesta noite, bem como também sobre aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, e que o Senhor possa nos ajudar na exposição, bem como também na recepção do texto de sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos juntos o Evangelho de acordo com Mateus, no capítulo 5. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição que temos feito nas chamadas bem-aventuranças. E hoje nós vamos inaugurar a terceira das bem-aventuranças, trazendo aos irmãos uma mensagem inicial a respeito do significado daquilo que Jesus quis nos ensinar a partir desse tema da mansidão. A mansidão como um caminho excelente para chegarmos até o Senhor. Vamos ler juntos Mateus capítulo 5, versículo 5. Leiamos: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque já estamos em espírito de adoração e os nossos corações já foram devidamente preparados para ouvirmos a Tua palavra. Acabamos, ó Deus, de cantar cânticos que expressam a nossa submissão a Ti, declarando que nada somos, declarando que estamos rendidos ao Senhor. E por isso nós queremos que, de fato, ó Deus, esta verdade que cantamos possa refletir aquilo que o nosso coração de fato crê, que nós somos submissos à Tua vontade, à Tua palavra. Desta maneira, Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite, e que esta mensagem, ó Deus, seja a mensagem do Senhor para todos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de introduzir esta mensagem trazendo um pouco da minha própria vida pessoal. Eu devo confessar aos irmãos um pecado. E um pecado que eu tenho é exatamente a necessidade de ampliar em minha vida a mansidão. E por isso, esse texto que agora eu vou pregar, é um texto que me fala muito ao coração e que, por vezes, já me deixou pensativo, reflexivo sobre muitas das atitudes que eu mesmo realizei ao longo dos anos e que eu compartilharei com os irmãos à medida que for tratando desta mensagem da palavra do Senhor. Portanto, eu quero dizer que todos nós, inclusive o seu pastor, precisamos da graça de Cristo, o Senhor, para nos tornar cada vez mais mansos, porque este é o caminho para a salvação em Cristo. O pastor Thomas Watson chega a dizer que, de todas as bem-aventuranças, esta é a principal. Obviamente, não que ele esteja desprezando as demais ou colocando-as em menor consideração, mas é porque de todas as bem-aventuranças, esta é aquela que talvez toque mais profundamente no modo como nós nos comportamos em relação a Deus e também em relação às pessoas. É como se nós estivéssemos lendo os 10 mandamentos e naqueles 4 primeiros nós tratamos da nossa relação com Deus e os 6 seguintes tratam da nossa relação com as pessoas. Do mesmo modo, as 2 bem-aventuranças anteriores são bem-aventuranças que dizem mais respeito à nossa relação com Deus, à compreensão da nossa pobreza espiritual e, portanto, da nossa necessidade de reconhecermos que não temos nada a oferecer ao Senhor, do fato de nós chorarmos os nossos pecados por compreendermos que eles é que nos afastam de Deus e de sua graça. E agora nós temos, então, um tipo de bem-aventurança que não somente se refere a Deus de maneira direta, mas Jesus começa também a mostrar algumas implicações destas bem-aventuranças para os nossos relacionamentos com as pessoas.
Portanto, Jesus também, além de nos mostrar a nossa necessidade de nos voltar para Deus na pessoa de Cristo, Ele começa também a nos mostrar que o Evangelho do Reino, ele se constrói a partir do momento em que nós também nos relacionamos de maneira adequada com as pessoas, com o nosso próximo. E é por isso mesmo que mais à frente Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, força, coração, entendimento, mas também, em segundo lugar, os 6 últimos dos 10 mandamentos, amar o próximo como a nós mesmos. Então nós poderíamos dizer que a mansidão tratada agora nesta bem-aventurança tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e também no nosso relacionamento com as pessoas. No nosso relacionamento com Deus, há pelo menos 2 aspectos que envolvem a mansidão. A primeira delas, o primeiro aspecto, é a submissão à vontade do Senhor. E esta é uma compreensão importante que nós precisamos ter. Ao tratarmos de mansidão, nós não estamos falando de uma característica de pessoas que sejam tranquilas do ponto de vista da sua personalidade. Há pessoas cuja personalidade é uma personalidade bem tranquila, bem pacífica. São pessoas mansas, nesse sentido talvez mais psicológico do termo. Mas não é dessa mansidão que Jesus Cristo trata aqui. Muito embora, obviamente, as pessoas tranquilas, as pessoas mansas, nesse sentido, também podem ter a mansidão espiritual. Mas esta mansidão espiritual de que Jesus fala, não é um traço de personalidade, não é uma tranquilidade de uma pessoa que talvez foi criada num ambiente tranquilo e por isso ela é uma pessoa que reflete esta tranquilidade do ambiente. Esta mansidão, ao contrário, é uma mansidão dada pelo Espírito Santo de Cristo, que nos faz, em primeiro lugar, nos submeter à vontade de Deus. Portanto, mansidão na Bíblia tem a ver com o curvar-se diante do Senhor e o reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas. Ou talvez nós pensarmos que é um espírito que de fato entrega a Deus o direito sobre a sua própria vida. É aquela pessoa que deixa Deus fazer o que Ele bem quiser fazer, porque ela entende que o melhor para a vida dela é aquilo que foi determinado pelo Senhor. Um espírito manso, portanto, é um espírito que, diferentemente de Jonas, que questionou a ação de Deus de ter trazido salvação aos assírios, aos ninivitas, e assentou-se com raiva porque Deus havia empregado a sua salvação, é, ao contrário, como o espírito de Samuel, que disse: se é o Senhor, então faça em mim aquilo que bem lhe aprouver. Portanto, o espírito manso, conforme nós vemos nas Escrituras, é o espírito daquela pessoa que de fato se entrega à vontade do Senhor, deixando Deus agir como Deus, reconhecendo, portanto, que as suas próprias regras, os seus próprios projetos, os seus próprios caminhos, não são caminhos razoáveis do ponto de vista do caminho do Senhor. Ou, em outras palavras, naquilo que disse o profeta Isaías, o entendimento de que os caminhos do Senhor são muito mais excelentes do que os nossos próprios caminhos e os nossos projetos. Então, mansidão não é um traço de personalidade, mas é um fruto espiritual, conforme Paulo escreveu aos Gálatas. Mansidão está incluído dentre o fruto do Espírito, que faz com que uma pessoa possa de fato tornar-se submissa à vontade de Deus. Ela reconhece sem desânimo, sem rebeldia, que a vontade de Deus é soberana sobre a sua vida. Ela reconhece que todos os projetos, todos os planos do Senhor, mesmo aqueles que nos trazem sofrimento, mesmo aqueles que nos deixam sob dúvidas, são atitudes de Deus, são planejamentos do Senhor para a nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, esta bem-aventurança vem logo após as 2 bem-aventuranças anteriores, que demonstram exatamente a necessidade que temos de sermos pobres
e de também chorarmos os nossos pecados. Observe que Jesus está fazendo uma gradação, ele está colocando como que degraus, para que nós possamos entender que uma coisa vem depois da outra. Primeiro nós reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa depravação total, a nossa corrupção completa diante do Senhor. Só assim nós poderemos estar prontos para recebermos da graça do Senhor e nos enchermos do Espírito. Depois, tendo sido tocados por esta verdade de que nós somos miseráveis, somos agora também nos tornamos pranteadores dos nossos pecados, choramos pelos nossos pecados, não nos contentamos de pecar contra o Senhor, de nos rebelar contra o Senhor. Então nós somos levados ao verdadeiro e genuíno arrependimento. E logo depois, portanto, uma vez que somos levados ao arrependimento, nós agora estamos dispostos a ouvirmos a voz de Deus na sua palavra. Portanto, esta é a sequência. Eu reconheço a minha miséria, choro os meus pecados em arrependimento e agora abro o meu coração, os meus ouvidos, para ouvir a voz do Senhor. Observe que aquelas pessoas que tendem a abrir o coração, ou dizer, na verdade, que estão com os seus ouvidos atentos, mas não se arrependem dos seus pecados e não se consideram pobres de espírito, estas pessoas, na verdade, estão enganando a si mesmas, porque elas não estão ouvindo a voz de Deus como de fato deveriam ouvir. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, então, demonstra a estes irmãos, aos seus discípulos e a nós, que o terceiro passo para sermos preenchidos da bem-aventurança do Senhor é estarmos com os nossos corações e ouvidos espirituais dispostos a entender, a receber a sua vontade. E por isso, naturalmente, a submissão à vontade de Deus nos leva, irmãos, em segundo lugar, a uma atitude de respeito, de reverência e de boa recepção da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Uma pessoa espiritualmente mansa, de fato, é aquela que conforma a sua mente à mente de Deus. É aquela pessoa que não discorda das instruções da palavra de Cristo, mas, ao contrário, ela discorda das suas atitudes, dos seus vícios pecaminosos e, portanto, tem a tendência espiritual de se conformar ao Evangelho do Senhor. Uma pessoa mansa, portanto, ela ouve a palavra e ela diz sim, Senhor. Ela ouve a palavra e ela se dispõe a mudar o seu comportamento, a modificar o seu rumo por causa da sua submissão à palavra de Cristo. Ainda que a palavra de Cristo imponha sobre ela uma decisão difícil de ser tomada, ainda que a palavra de Deus ordene em aspectos, quem sabe que são aspectos da idolatria do próprio coração daquela pessoa, ela, se for mansa, estará disposta a renunciar a todas estas coisas por amor a Cristo. Nós temos um exemplo em Atos 10:33 de Cornélio. O discurso de Cornélio, ao ouvir a pregação de Pedro, demonstrou um espírito de mansidão. No texto lá de Atos 10:33, nós lemos o seguinte: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Portanto, esta é a atitude de um coração manso. É um coração que está pronto para ouvir a palavra de Deus. Os nossos catecismos nos ensinam que o pregador da palavra de Deus tem diversas obrigações. Por exemplo, ele precisa ser fiel à palavra, ele precisa instruir a igreja com mansidão, ele precisa ser paciente no ensino e outras coisas mais. Mas também os nossos símbolos de fé falam a respeito daqueles que ouvem a pregação da palavra. E aqueles que ouvem a pregação da palavra devem, dentre outras coisas, terem os seus espíritos, os seus corações dispostos a ouvir. Portanto, não é apenas o pregador que prepara o seu sermão, que está diante de Deus, que pede perdão pelos seus pecados para apresentar uma pregação livre de impedimentos, e ele deve fazer isto, mas ao mesmo tempo aqueles que ouvem a pregação da palavra também devem estar dispostos a entender esta palavra, a caminhar conforme esta palavra, e ao ouvirem a instrução vinda do púlpito do Senhor,
Todos nós que ouvimos a palavra devemos ter os nossos corações reformados, transformados, como disse Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, tendo a nossa mente transformada, para que nós possamos então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Portanto, a mansidão, meus amados irmãos, neste primeiro aspecto, no relacionamento com Deus, envolve essas duas coisas. Primeiro, a submissão à vontade de Deus. Entender que Deus não é somente o nosso Salvador em Cristo, mas Ele é também o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele é quem determina o que nós devemos fazer, como devemos fazer, porque Deus tem as suas razões. E, portanto, nós não devemos contender com o Senhor. Nós não devemos entrar em briga com o Senhor. Como disse o profeta Isaías, o que é um caco em meio a outros cacos? Para que ele se ache no direito de contender com o seu Criador? Não, nós não temos o direito de contender com o Criador. Se Deus disse que deve ser assim, assim deve ser. E nós é que devemos, então, reformar as nossas vidas ao padrão das Escrituras, ouvindo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, como o salmista no Salmo 119, por várias vezes expressou. Por exemplo, no versículo 145, quando ele disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Como, por exemplo, no verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Como, por exemplo, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E todos os outros demais versículos que demonstram esse apreço, esse amor, estima pela palavra de Deus por parte do salmista, porque ele sabia que é na palavra de Deus que ele poderia de fato encontrar o seu caminho para Deus, o seu caminho para a justiça. Portanto, este é o primeiro aspecto. O que Jesus quer nos ensinar ao dizer bem-aventurados mansos? Ele quer nos ensinar que nós devemos estar dispostos a nos submeter à palavra de Deus, amando a palavra de Deus sobre todas as coisas. Portanto, são bem-aventurados estas pessoas que se calam dos seus vícios, da sua arrogância e depositam a sua confiança unicamente na palavra de Deus. Reconhecem a submissão a esta palavra. Mas há também, meus irmãos, um segundo aspecto, como eu lhes disse no início. Existe um aspecto agora que tem a ver com o relacionamento com as pessoas, a mansidão no nosso relacionamento para com o ser humano. E muitos intérpretes deste texto trazem esta questão como sendo talvez uma das principais. No nosso relacionamento com as pessoas, há um pecado que está muito impregnado em nós, que é o desejo de querermos nos impor sobre as pessoas. Os irmãos devem se lembrar de que a grande questão do pecado é exatamente o orgulho, é exatamente a autojustiça, em outras palavras, a autonomia. Lembrem-se de que Adão, ao cair, o que ele mais desejou e demonstrou foi criar uma lei para si mesmo, diferente daquela que Deus havia estabelecido. Deus havia dito: Adão, você não vai comer deste fruto, porque se você comer, você vai morrer. Contudo, Adão pensou que uma outra lei poderia ser promulgada, e então ele criou sua própria lei, uma autonomia. E depois de ter pecado, de ter quebrado, transgredido a lei de Deus, nós vemos então Deus dirigindo-se a Adão e chamando Adão: Adão, onde estás? E Adão nesse momento estava escondido, afastado, porque uma das primeiras consequências do pecado é fugir de Deus, porque a treva ela não pode se manifestar na luz, a luz se sobrepõe sobre a treva. Portanto, o pecado ele tende sempre a afastar o homem da presença da luz. Por isso, nós também, enquanto pecadores que somos, ainda que somos regenerados, a nossa natureza, embora tendo sido mudada pela regeneração em Cristo, ainda, irmãos, guarda em nós aquilo que chamamos de pecado remanescente. O que é o pecado remanescente? O pecado remanescente é aquele resto de pecado na nossa natureza
que só será totalmente excluído quando nós estivermos no céu, quando nós formos glorificados, conforme lemos, inclusive aqui na pergunta do Catecismo Maior. Quando nós morrermos, a nossa alma irá para o céu, o nosso corpo aguardará a ressurreição, e uma vez agora, depois do juízo de Cristo, corpo e alma sendo reunidos no céu, nós estaremos glorificados. E diz a palavra de Deus que nesta glorificação não haverá mais pecado, não haverá mais mancha. No entanto, enquanto nós estivermos neste mundo, nós ainda temos traços deste pecado chamado pecado remanescente. Nós não somos daqueles pecadores que amam o pecado ou que vivem na prática do pecado, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. Mas nós somos ainda pecadores, e como Paulo, nós, ainda que queiramos fazer o bem, nem sempre nós o fazemos, porque ainda os nossos corações mancham, ofuscam os nossos olhos. E, portanto, este desejo de autonomia, este desejo de ter razão, esta inclinação que nós temos para dominar o outro, em vez de sermos servos uns dos outros, como Paulo escreveu na carta aos Efésios, dizendo que nós deveríamos nos sujeitar uns aos outros em amor. Diferentemente disso, a nossa natureza nos inclina a sermos senhores dos outros, a dominarmos as outras pessoas. Ora, Deus havia dado a Adão a ordem de dominar sobre a natureza, sobre os animais, sobre toda a criação. Mas Deus não deu a Adão a ordem de dominar sobre outro ser humano. O pecado, no entanto, ao entrar no mundo, fez com que esta autonomia viesse também a trazer para o homem este desejo de dominar o outro ser humano. E é inclusive por isso que na punição que Deus dá a Adão e Eva, ele então diz a Eva: o teu desejo agora será do teu marido. Portanto, Deus cria na punição do pecado original esta natureza do ser humano de querer impor-se sobre os outros, um sobre o outro. E é por isso que desde Adão então nós teremos agora um vício sendo espalhado ao longo das gerações de pessoas que querem se tornar dominadoras. E é por isso, irmãos, que em muitos lugares da Bíblia nós temos orientações e ordenanças de Deus muito claras para que nós não sejamos dominadores, para que nós não desejemos exercer este poder de sujeitar as pessoas, mas muito pelo contrário, devemos nos tornar servos uns dos outros, devemos nós nos sujeitarmos aos outros. E eu estou dizendo tudo isto exatamente porque a mansidão é o oposto direto desta natureza humana de desejo de dominar. A mansidão é o remédio espiritual, é a graça dada por Cristo que modera as nossas paixões, especialmente a paixão de nos tornar maiores do que o outro. E geralmente nós desejamos nos tornar maiores do que o outro a partir do nosso gesto, muitas vezes em palavras, ou até mesmo gestos que são gestos sem palavras, às vezes de violência mesmo, física, mas quase sempre esta manifestação de desejo, de razão, vem no que a Bíblia chama ira. A ira é esta paixão que leva uma pessoa a responder ou a agir de maneira impulsiva e quase sempre agressiva. E é neste ponto que eu confesso aos irmãos um dos meus pecados. Por muito tempo, eu lutei contra este espírito irascível. Quando eu fiz a sabatina do nosso conselho, em 22, o irmão presbítero Alain me perguntou assim: pastor, qual é a sua fraqueza? Lembra-se?
E eu disse: a minha fraqueza é a minha falta de paciência às vezes, de me irar diante de situações que eu poderia evitar. E a minha família sabe disso. Por um tempo eu fui irascível, de explodir, de às vezes dar respostas muito ríspidas sem necessidade. Às vezes, em reuniões de presbitério, inflamar-me a ponto de ficar muito nervoso. E por vezes, isso ainda acontece. Isso ainda acontece. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus, ao longo deste tempo, e eu conto isto e me coloco aqui como uma pessoa que tem sido moldada por este Evangelho, para testemunho dos irmãos e para a glória de Deus, ao mesmo tempo Deus tem moldado isto em meu coração. E graças a Ele, a minha família e alguns irmãos que conviveram comigo há mais tempo, podem talvez hoje dizer, como dizia-se de Agostinho no passado, não é? Esse é um outro, não é aquele que eu conheci. Louvado seja Deus por isso. Muito embora ainda haja esta ira ou esta paixão difícil de ser controlada, o que eu posso perceber é que Deus tem agido de tal maneira a trazer paz ao meu coração e a temperar as minhas paixões. E eu quero, portanto, incentivar aos irmãos, nesse sentido, neste sermão, a que pensem com o coração espiritual a respeito disto. A mansidão, ela é uma graça de Deus que de fato nos faz calar naquele momento em que a nossa paixão de alma, naquele momento em que a nossa natureza nos ordena gritar. A mansidão acalma nossas paixões, ela suaviza a nossa ira, e ela de fato é uma moderadora de nossa alma, nos acalmando, nos controlando, nesses momentos em que nós estávamos prontos a, quem sabe, explodirmos com estes excessos ou acessos de ira. A mansidão de espírito, eu creio, irmãos, nos prepara para esta comunhão com Deus, porque é impossível nós sermos pessoas que almejem contato com Deus e desejem ser como Cristo, se nós não aprendermos a agir como Cristo agiu. E como Cristo agiu? Eu quero compartilhar com os irmãos brevemente alguns comportamentos do Senhor e mesmo dos apóstolos que também o seguiram. De que maneira estas situações ocorreram? Por exemplo, Jesus foi uma pessoa que soube suportar injúrias. Soube suportar injúrias. E o apóstolo Paulo, falando a respeito do amor, lá em 1 Coríntios 13, no versículo 5, ele diz que uma das características do amor é que o amor não se irrita com facilidade. Ele não se ira com facilidade. Portanto, pensem comigo, se nós falamos que amamos a Deus e que amamos o nosso irmão, amamos o nosso familiar, a nossa esposa, nosso filho, esposo, mas nós não somos capazes de guardar a nossa ira, isso pode, meus irmãos, demonstrar o quanto nós estamos de fato carentes da mansidão verdadeira como um freio para nos impedir de irar. O pastor Thomas Watson traz uma ilustração muito interessante a respeito disso. Ele diz que o espírito manso é como uma pólvora úmida. Uma pólvora úmida. Uma pólvora é um ambiente de combustível, um material, né, de combustível, como o carvão numa churrasqueira, por exemplo. Você espera que ele acenda, mas se ele molhar,
dificilmente ele vai acender, ou vai demorar para acender. Então, é exatamente isto. A mansidão é uma pólvora molhada, é um carvão molhado. Ele vai pegar fogo em algum momento, mas demora a pegar. É o que Cristo chamou também de longanimidade, é um espírito longo, de maneira que é um espírito que não pega fogo facilmente. Ele resiste às injúrias, resiste àquela tentação de reagir imediatamente a uma injúria sofrida. E foi assim com Jesus. Os irmãos se lembram que Jesus, por alguns instantes, ele esteve próximo de manifestar uma ira pecaminosa. Quando, por exemplo, ele era provocado pelos fariseus, provocado pelos mestres da lei, muitas vezes. No entanto, Jesus demonstrou não pecar, e ele não se irou. E eu sei que talvez agora os irmãos se lembrem daquele texto em que Jesus se irou, derrubando as barracas dos vendedores do templo. Mas esta é uma diferença importante. A questão da mansidão não é que uma pessoa não possa defender a verdade, mas a questão da mansidão é que nós não defendemos aquilo que é nosso primeiramente. Vou explicar de outra maneira. Quando Jesus se levantou contra os vendedores do templo, ele não estava defendendo a si próprio, mas ele estava defendendo a verdade do seu Pai. Tanto isto é verdade que o texto diz que ele era zeloso. A palavra zelo na Bíblia tem a ver exatamente com este comportamento cristão de irar-se contra aquilo que ofende a glória e a santidade de Deus. Então, se em algum momento você que é cristão vê o seu irmão praticando um pecado, especialmente contra a santidade de Deus, você deveria, assim como Jesus, mostrar-se absolutamente indignado, irado por aquele pecado, e clamar àquela pessoa que ele se afastasse do pecado. Porque veja, isto tem conexão direta com a bem-aventurança anterior, chorar pelos seus pecados. Quando um crente vê o seu irmão pecando, mas sem chorar por este pecado e sem se arrepender, isso deveria trazer a nós ira, não contra o irmão, mas contra este estado de rebeldia contra a santidade de Deus. Por isso, nós lemos aqui o texto de Paulo a Timóteo, que Paulo disse ao pastor Timóteo: Timóteo, você ensine as pessoas e faça isso com mansidão, àqueles que se opõem. Por que Paulo diz a Timóteo para ser manso? Porque Timóteo deveria demonstrar-se um pastor apto para tratar daquelas pessoas que estavam se opondo, mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando havia um pecado público, Paulo disse: vocês ainda estão esperando o quê para expulsarem esta pessoa do meio de vocês? Repare, portanto, que há dois tipos de ira: uma ira que defende os meus próprios interesses, esta ira é pecaminosa, e uma ira que defende os interesses de Deus, esta ira é uma ira santa, é a ira de Jesus Cristo. Aquela ira que defende os meus interesses, por exemplo, quando alguém lança uma injúria contra mim e eu então perco as estribeiras, me explodo, esta ira é pecaminosa. Mas aquela ira que me faz de fato lutar pela verdade de Cristo, pela glória de Deus, esta é a ira que Deus deseja que tenhamos. Portanto, meus irmãos, aqui nós devemos aprender que as nossas paixões iradas, elas sempre são paixões impulsivas. Nós sempre estamos prontos para reagirmos
com violência, quer seja nas palavras ou mesmo fisicamente. Eu já vi algumas cenas muito tristes nesse sentido. Já vi, de fato, homens como pólvoras. Certa vez, eu presenciei uma discussão entre um pastor e um presbítero. Não fomos nós, não, né? E os dois foram... Teve gente que teve que separar aquela turma do deixa disso, larga disso, né? Na rua, em frente à igreja. Um foi para cima do outro, e pá, e aquele negócio. Os dois defendendo os seus próprios interesses. Nada tinha a ver com o Evangelho. Pecado e mau testemunho. Irmãos nossos que muitas vezes apelam, sem razão, porque talvez foram chamados a atenção em algum momento, mas ficam irados. E por isso nós deveríamos todos nos lembrar do que diz Eclesiastes 7:9. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Veja, no íntimo dos tolos. A ira pode acontecer no homem de Deus? Pode, como aconteceu em Cristo, pela defesa da santidade de Deus. Mas esta ira de que Salomão fala, que se abriga no coração, no íntimo dos tolos, é a ira pecaminosa. O tolo, meus irmãos, é como uma pólvora seca. O tolo é como aquele que basta um fio de chama para que ele se exploda. Geralmente, o irado, ele é como uma pessoa, de fato, disposta às confusões, disposta às discórdias. O pastor Thomas Watson cita o filósofo Platão, e uma citação bem interessante que ele faz de Platão. Platão dizia que os bêbados daquela época, né, deveriam, depois das suas bebedeiras, se olharem no espelho. Porque Platão dizia o seguinte: olha, se vocês olharem e virem quem são vocês quando vocês estão bêbados, vocês não iam beber mais, porque é feio demais, é um negócio horrível, né? Então, quer dizer, Platão apelou para a própria imagem daquela pessoa, do que ela se torna. E aí o pastor Thomas Watson cita isso em relação à ira. Ele diz: olha, olhe-se no espelho quando você estiver irado, com raiva. Olha o monstro no qual você se transforma. Se você se olhar, se alguém gravar quem é você irado, você vai ficar com vergonha de si mesmo. Isso é verdade. Eu me envergonho de mim, das vezes que eu estive irado contra os meus irmãos, contra a minha família, contra amigos. Nós nos envergonhamos, porque é uma atitude que desonra a Deus e que nos torna feios. Por isso, meus amados irmãos, a mansidão deve ser de fato uma bênção, uma graça e um motivo de oração. Nós devemos orar ao Senhor: Senhor, dá-me a graça da mansidão, para que eu saiba ouvir o Senhor com os ouvidos dispostos, com o coração preparado. Dá-me, ó Deus, a mansidão para que eu aprenda a sofrer as injúrias, para que assim como Jesus eu possa também dar a outra face quando eu for injuriado. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que Paulo associa a ira, pôr o sol sobre a ira, e ao mesmo tempo dar lugar ao diabo? Por que essas duas coisas estão juntas? Porque naturalmente, irmãos, uma das coisas que o diabo mais deseja é que nós manifestemos um espírito irascível. O que o diabo quer é que nós percamos o equilíbrio, a sobriedade. Uma das características do presbítero é ser sóbrio, como está escrito lá, tanto em Timóteo quanto em Tito. E a sobriedade ali não é somente em relação ao aspecto da bebida, porque Paulo conecta isso a beber pouco vinho, não sejam dados a muito vinho. Mas tem a ver com esta mansidão.
A sobriedade é exatamente a característica que o homem de Deus tem de saber suportar as injúrias. Quando alguém vem até você e enche você de difamação, de injúria, muitas pessoas pisam no seu calo, você deve reagir com espírito manso, como Jesus o fez. Jesus disse que nós deveríamos ser simples como as pombas. Portanto, Jesus quis dizer que a mansidão faz parte deste espírito que não se exaspera, que não se alegra com a ira. Cristo era manso, nós sabemos disto, porque Ele mesmo disse: eu sou manso. Eu sou manso, venham sobre mim. Eu sou manso, eu sei suportar como de fato suportou as adversidades. Quando nós oramos a oração do Senhor, que nós estudamos há pouco tempo, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar: Pai, perdoa-nos, como nós perdoamos aos nossos devedores. Ora, um espírito irascível não perdoará. O irado jamais terá condições de orar como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, porque ele não tem a capacidade espiritual de perdoar aquele que o ofendeu, de dar a outra face. Mas o manso é aquele que sabe perdoar, que não leva em consideração as agressões que lhe são dirigidas, é aquele que reconhece exatamente a sua dependência de Deus. E, meus irmãos, um ponto ainda mais importante é que, quando nós nos iramos, nós estamos tirando a prerrogativa do próprio Deus, porque lá em Hebreus nós lemos que quem dará a paga pela ira é o Senhor. Deus é chamado no Salmo 94, versículo 1, de Deus das vinganças. Em Jeremias 51, versículo 56, Deus é chamado de Deus das recompensas. E lá em Hebreus nós lemos que a vingança pertence ao Senhor. Portanto, significa dizer que quando nós queremos nos vingar, quando nós queremos retribuir o mal com o mal, nós estamos tirando a prerrogativa do próprio Deus. É Deus quem deve resolver o problema com a pessoa que nos injuriou. Mas, meus irmãos, talvez vocês estejam pensando: mas pastor, então quer dizer que nós devemos ouvir calado mentiras a nosso respeito? Não, meus irmãos, nós não precisamos ouvir calados. O que nós precisamos é ter a sabedoria de tratarmos estas coisas, de fato, do modo como Cristo nos ensina a tratar. Lá em Mateus capítulo 18, nosso Senhor nos ensinou, a partir do versículo 15, que se o irmão pecar contra nós, nós devemos ir a este irmão e devemos conversar com ele, mostrar a ele o seu pecado. Jesus não diz que nós devemos explodir contra o nosso irmão, que nós devemos nos vingar, que nós devemos preparar uma armadilha, uma arapuca para pegar o nosso irmão. Não, nós devemos ir até ele, conversar com ele, chamar a sua atenção. Este é o caminho do Senhor, e uma pessoa mansa, ela age dessa maneira. Se ela foi ofendida, ou se foi vilipendiada, talvez manchada a sua imagem, difamada diante das pessoas, ela tem o direito sim de defender a sua honra. Ela tem o direito sim de defender a sua imagem, a sua fama. Mas lembrando que isto tem a ver com o nosso caráter cristão. Lembre-se do que a palavra nos diz: não sofra nenhum de vós como ladrão, como adúltero, como avarento, mas se sofrerem por serem cristãos, glória a Deus por isso. Portanto, nós não devemos receber títulos que não sejam compatíveis com a nossa o verdadeiro caráter que nós temos em Deus. Não devemos ser chamados de ladrões, não devemos ser chamados de assassinos. Devemos defender a nossa honra, mas fazendo isto como Cristo fez. Cristo foi chamado também destas coisas. Cristo foi chamado de beberrão. Cristo foi chamado de mentiroso. Cristo foi comparado a Satanás. Chamaram Cristo de maioral dos demônios, Belzebu. Cristo foi chamado de pecador, porque ele comia com pecadores. No entanto, Cristo não revidou a estas críticas, no nível destas críticas,
Mas ele demonstrou com espírito manso que ele sabia receber estas críticas todas, que eram mentirosas, mas ele fazia o oposto, ou demonstrava que eles é que estavam mentindo, fazendo o bem, e não o mal que eles estavam fazendo a ele. Portanto, o que Jesus estava fazendo é exatamente aquilo que nós somos instruídos a fazer. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 17, dizendo que nós não devemos retribuir a ninguém mal por mal. Não é porque uma pessoa fez mal a você que você deve fazer o mal a ela. E, meus irmãos, isto acontece, infelizmente, em muitos lugares, e até mesmo na igreja. Às vezes, porque algum irmão fez algo contra nós, nós tendemos então a nos afastar desse irmão, a criar bloqueios, a até mesmo persegui-lo de alguma maneira. Às vezes nós começamos a dizer isto ou aquilo do irmão, porque nós gostamos mais ou menos, e a palavra quer que nós possamos colocar em nosso coração um espírito de perdão, de mansidão, que ultrapasse estas coisas. E é por isso que também Paulo, escrevendo aos Efésios 4:31, disse que não haja no meio de vós amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Por que ele inclui ira aqui? Exatamente porque a ira faz parte, ou ela enseja estas coisas. A gritaria, a indignação, a blasfêmia, produz amargura. Repare que tudo isso está conectado, quase sempre relacionado à língua. As nossas línguas muitas vezes são inflamadas pelo nosso próprio coração pecaminoso, pelo diabo nos tentando, para que a nossa língua se torne instrumento de ira. Por isso que Tiago disse que a língua é capaz de colocar as pessoas nas chamas do inferno. Ela é capaz de fazer como a serpente fez, pela palavra, cuspir o seu veneno mortal. A nossa ira com as palavras pode também trazer o veneno nos relacionamentos. Por isso, meus amados irmãos, nesta introdução a esta bem-aventurança, eu gostaria muito que nós pensássemos a respeito disto. Somos de fato mansos? Onde está o nosso coração? O nosso coração é um coração irado, é um coração que deseja ter autonomia, que deseja ter razão sobre tudo e todos, ou é um coração ensinável, um coração que suporta a injúria, um coração pronto a perdoar, um coração que aprendeu a sofrer as agressões, um coração que está disposto mesmo a olhar para si e a dar a outra face àquele que nos ofende. Todos nós devemos pensar sobre isto, eu e todos vocês, a fim de que Deus nos dê palavras cada vez mais mansas, que o nosso procedimento, nosso relacionamento com os irmãos seja um relacionamento manso, e que ao percebermos que excedemos, peçamos perdão, avaliemos nossos corações, que nós saibamos que o mais importante e o que o diabo mais abomina é exatamente quando nós reconhecemos nosso pecado, choramos, lamentamos nosso pecado, reconhecemos nossa miséria e nos dispomos a ouvir a voz do Senhor. O diabo não quer isto, o nosso coração pecaminoso não quer isto, mas é o que Deus quer de nós. Este é o caminho para alcançarmos o Senhor: reconhecer nossa miséria, chorar pelos nossos pecados e aprendermos a ouvir antes de nos irar. Tardio seja o nosso irar, rápido seja o nosso ouvir. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, nos proteja do mal e nos torne cada vez pessoas mansas, dispostas a perdoar, dispostas a caminhar junto, dispostas a aprender do Senhor.